Abra sua Bíblia, seu aplicativo, ou o modo que você consiga consultar a palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no primeiro capítulo, vamos ler do versículo 33 ao versículo 39. Marcos 1, 33 ao 39. Diz assim: toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua orientação para nós, Pai. Pedimos que nesse momento o Senhor toma conta, Senhor, e conduz todo, Pai, o texto que aqui foi lido, e tudo, Senhor Deus, que aqui for ministrado, saia do teu coração direto ao coração do teu povo, Pai, para que haja aqui, Senhor, transformação através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos dar início hoje a uma série. Nós estamos estudando nos nossos grupos de convívio, cada um aí no seu dia, né? Temos grupos de convívio, só para lembrar, a segunda, nas terças, na quinta e na sexta. Não tem dia para você não estar no grupo de convívio. É só você escolher o seu dia e estar nestes locais que vocês já conhecem aí no grupo da igreja. Nós estamos estudando esse pequeno livreto que foi escrito por Tiago Abdala. Chama-se A Espiritualidade de Jesus. E nós temos aqui algumas características que vão trazer sobre a espiritualidade de Jesus. E cada capítulo a gente estuda um pouquinho de uma característica. Estamos essa semana já no segundo capítulo. Não sei se alguém está mais avançado ou atrasado, mas em tese estamos no segundo capítulo nessa semana. E aí nós vamos refletir sobre o que nós ministramos lá no primeiro capítulo. Então, algumas pessoas vão se identificar com algumas coisas que vão ser faladas, mas a palavra do Senhor vai sempre se renovando em nossos corações, e eu tenho certeza que Ele vai falar de uma maneira diferente no coração de cada um. E eu quero começar falando sobre espiritualidade. E aí eu quero contar um caso curioso, né? Porque espiritualidade, a gente fez essa pergunta lá no GC, imagino que todos devem ter feito, o que é espiritualidade, né? E o caso curioso que eu quero contar é a forma que as pessoas observam e entendem espiritualidade. Ali, fazendo as pesquisas, olhando o que as pessoas falavam sobre espiritualidade, eu encontrei uma filósofa aí, uma filósofa mulher, não sei se é assim que se fala, enfim, encontrei essa pessoa criticando o povo e brigando com o povo, porque existe, né, um filósofo chamado Pondé, acho que é Luiz Felipe Pondé, e ele marcou uma live para falar de espiritualidade. Daí as pessoas começaram a criticar essa live do Pondé, porque diziam o seguinte: ele é ateu, como ele vai falar sobre espiritualidade? Daí a mulher veio a defender toda fervorosa, dizendo que vocês estão errados, vocês que são detentores, dizendo que são representantes de Deus na terra e querem tirar todo o conceito da espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver aí com a religião, não tem nada a ver com isso. E ela defendia lá, atacando as pessoas que
estavam dizendo que, por ele ser ateu, não podia falar sobre espiritualidade. E aí, ela dizia ali, num breve resumo, que espiritualidade é a conexão com a essência que gera uma harmonia e que humaniza. Então, é uma conexão que você precisa ter com a essência. Você vira um ser espiritual, e aí você fica mais humanizado. Você tem ali uma certa transformação. E eu achei curioso o que ela estava defendendo. Daí eu pensei, então, o que é que o Pondé diz sobre espiritualidade? Deixa eu entender o que ele está falando. E, para minha surpresa, ele já já inicia dizendo... o termo espiritualidade, ali na sua origem, começou no século XVII com as pessoas religiosas que tinham uma questão espiritual que envolvia Deus e que aplicavam no seu modo de viver. Daí ele salienta, mas com o impacto do romantismo, o conceito veio mudando, e aí veio a busca pelo sentido da vida. Ele resume assim que espiritualidade, né, dentre tantas coisas que ele falou, é a busca do sentido da vida. E eu falei, nossa, como é interessante que as pessoas vão adequando ou vão querendo adequar a espiritualidade que me interessa, ou as coisas que eu quero colocar e dizer, eu sou espiritual, eu sou um ser iluminado, eu sou uma pessoa diferenciada, e sempre colocando conceitos que vão refletir na sua vida, basicamente. Uma coisa que eles não conseguem distinguir, e não tem como distinguir, é que a espiritualidade é uma coisa realmente fora do corpo, né? Fora do natural. E, de fato, a espiritualidade também é. Porque, daí, segundo o autor do livro que estamos estudando, que é Tiago Abdala, daí nós temos realmente o conceito de espiritualidade que ele traz ali, que é muito interessante. Porque a espiritualidade em si, esse conceito vem da palavra espírito. Daí eu pergunto para vocês, Deus é o quê? Deus é o quê? Espírito. Então, vem da palavra espírito. Não tem como desassociar a espiritualidade de Deus. Então, nós temos ali esse conceito que ele trouxe, que espiritualidade vem da palavra espírito, né? E isso está ligado ao nosso interior e ao nosso relacionamento com Deus, mas não só isso, de uma forma que possa ser feita uma aplicação na nossa vida mediante aquilo que nós confessamos. Ou seja, então, não é só eu dizer, é uma coisa espiritual. Não, vem para o material também, no sentido da prática do que nós fazemos. Então, isso reflete em nós. E, basicamente, se você quiser levar esse conceito, é o nosso relacionamento com Deus, a espiritualidade. Isso é importante da gente entender, que uma espiritualidade cristã vem do nosso relacionamento com Deus. Não adianta dizer que somos espirituais se não nos relacionamos com o Senhor. Não adianta dizer que somos espirituais se não tentamos praticar o que cremos, o que vemos na Bíblia, ou o que buscamos do Senhor. Para sermos espirituais, precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. E aí entra no que queremos trazer hoje, que é a lição que está programada para hoje, que é o ponto de encontro entre o serviço e a oração. E eu tenho um resumo sobre esse capítulo que eu trago como o equilíbrio entre o servir e orar. E esse equilíbrio que é o que vai ser o regente do que vamos entender aqui. Vamos estudar um pouquinho mais. Às vezes, muitas pessoas vinculam a espiritualidade somente à oração e à leitura da palavra. Mas o serviço também faz parte da adoração. Então, algumas pessoas procuram
somente deixar espiritual, porque eu leio a palavra, porque eu oro, e eu sou agora um ser que exerce a espiritualidade. Mas não é só isso. Como eu disse, nós precisamos nos atentar ao serviço. Nós precisamos atentar à palavra de Deus como completo para exercer a espiritualidade. O quanto também é verdadeiro o contrário. Muitas pessoas focam tanto no serviço que esquece todo o resto, que é principalmente conhecido como o ativismo religioso, que é aquela coisa que eu preciso estar fazendo algo para poder ser preenchido. Eu preciso estar fazendo algo para que eu possa mostrar a minha espiritualidade. Aquele irmão é espiritual demais porque ele está sempre na igreja. Ele está lá de domingo a domingo, faça sol, faça chuva, ele está lá sempre. Daí ele está arrumando todas as coisas, ele está pregando, ele está tocando, ele está mexendo ali na mídia, ele está cuidando do berçário, das crianças, ele faz tudo, menos parar para orar na sua casa, no seu secreto, menos parar para ler a Bíblia diariamente, buscando ali seu devocional. E aí, quem olha, vê e fala, nossa, esse cara é espiritual. Então, o que é importante a gente entender, de forma que tudo que fazemos na nossa vida está convertido à espiritualidade, porque somos como o Senhor nos fez, de forma também espiritual. E a forma de relacionamento com Ele, em tudo que fazemos, transcende a espiritualidade, porque para chegar ao Pai não tem outra maneira se não for espiritual. Então nós precisamos achar o equilíbrio entre tudo, para que não nos dediquemos só a uma coisa ou dediquemos só a outra. Precisamos estar dedicados tanto à oração quanto ao serviço. Nós precisamos nos dedicar. E é importante a gente pensar, existe um lugar certo para orar? Foi uma das perguntas que eu fiz no GC, quando ministramos lá. E, óbvio, não existe um lugar certo para orar. Então, nós precisamos orar continuamente. E refletindo no texto, nós vemos que Jesus, ele estava totalmente cansado, porque eu não consigo imaginar uma pessoa humana, como era Jesus, 100% humano e 100% Deus. Ele passou o dia curando, expulsando demônios e fazendo benfeitorias às pessoas. E ele pegou, foi deitar, e ainda na madrugada levantou bem cedo, porque ele disse, eu preciso orar. Eu preciso ter esse relacionamento com o Pai. Eu preciso ter esse relacionamento contínuo com o Pai. E Jesus colocou sobre si, ou vamos chamar assim, sobre a sua identidade, a oração. Ele colocou de forma que a oração fizesse parte da sua vida e que fosse uma parte prioritária na sua vida. A gente, como seres humanos, tem aquela velha tendência. Já ouviram aquele ditado, a ocasião faz o ladrão? Tenho certeza que um monte de gente nunca ouviu, né? Essas pessoas mais novinhas aí. Mas a ocasião faz o ladrão, que quer dizer o quê? Pela necessidade, a pessoa vai fazer o que é preciso. E a gente tem essa
velha tendência humana de querer fazer as coisas somente quando eu estou na necessidade. E aí, quando eu estou passando por uma prova, quando eu estou passando por um momento difícil, quando o calo aperta de verdade, aí eu coloco a oração na minha vida. O calo apertou, meu Deus, temos lá uma situação financeira que somente um milagre. Vamos orar, crente, vamos orar. Vamos lá, vamos buscar, vamos orar. Beleza, vamos orar, Deus responde, Deus faz, transforma. Passou. Nada de oração. Nada de oração. E aí vem mais uma luta. Meu Deus, a enfermidade pegou aqui. Enfermidade pegou, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Só Jesus na causa. Bora orar, bora orar. E aí o crente ora de novo. Continua orando. E isso nos leva ao entendimento de que nós somos movidos às nossas necessidades. E o Senhor sempre nos alerta na sua palavra como orar. O Senhor diz, inclusive, que muitas coisas não recebemos porque pedimos mal. Porque nosso foco está em outra coisa. Quando, como Jesus, ele tinha a oração como identidade, nós deixamos a identidade que realmente deveríamos ter e termos uma vida de oração para ter momentos de oração. Entenda, imagino aqui que o mais novo que está aqui nesse momento tenha, de repente, 14, 13, 15 anos, 12, talvez isso aí. Já viveu um grande período da vida. Já viveu. E quando eu digo uma vida de oração, é desde o teu entendimento até você morrer. Isso é uma vida de oração. É uma vida constante de oração. Não são momentos de oração. Nós precisamos ter esse entendimento claro em nossas vidas, porque uma vida de oração, você ora enquanto você está trabalhando, você ora enquanto você está na escola, enquanto você está em casa. É uma vida de oração. Você ora todo dia. Todo dia você tem esse relacionamento com o Senhor, todo dia você tem esse relacionamento com Deus. Isso não é para alguns momentos. Imagine o seguinte: você tem o Senhor na sua vida 24 horas por dia. Você tem o Senhor na sua vida constantemente. Aonde você estiver, o Senhor está. Você foi para lá, Ele está. Você foi tomar banho, Ele está. Você foi dormir, Ele está. Você foi almoçar, Ele está. Você foi trabalhar, você foi estudar, Ele está em todos os lugares 24 horas por dia. E pensa na mesquinharia da nossa vida em querer ter somente um momento com esse Deus. Eu tenho um momento com esse Deus, talvez 2 vezes na semana, 30 minutos, que é o que dá para mim, que é quando eu estou na igreja, nas quartas-feiras, e quando eu estou na igreja nos domingos. Então é o que dá para mim. Então, eu tenho isso. De uma vida onde 24 horas por dia o Senhor está com você. Onde 24 horas por dia o Senhor está ali com você, disponível para te ouvir, disponível para conversar. 24 horas por dia. E a nossa mesquinharia nos faz orar só quando realmente temos necessidade. E ainda assim para pedir. O relacionamento que o Senhor Jesus nos mostra é que, primeiro,
como eu disse, isso faz parte da minha identidade, faz parte de quem eu sou. E como faz parte de quem eu sou, isso é a minha prioridade. A minha prioridade é o Senhor. Ele levantou cedo e foi ter o seu tempo com Deus. Teve ali, se afastou para não ser incomodado, para não ser atrapalhado, ou para não atrapalhar ninguém. E foi ter o seu tempo com Deus. Ali, sozinho, sem ninguém ficar mandando, sem ninguém ficar pedindo, ou sem ninguém estar olhando, como faziam os fariseus, que oravam ali à porta do templo para que todos vissem. Ele foi fazer isso, falar com Deus, porque era parte dele e era prioridade dele. E era a prioridade dele, e a prioridade dele, ele sabia do que ele precisava. Jesus estava ali, no contexto todo do livro de Marcos, começando o seu ministério. Então ele estava começando o seu serviço. Então, iniciando o seu serviço, o Senhor Jesus prioriza a oração, para que isso possa refletir no seu serviço. Então ele prioriza a oração para que, orando como se fosse combustível, a sua vida de serviço pudesse ser concluída. Imagina você, cansado, trabalhou o dia inteiro, você ainda tem pique para orar de madrugada, levantar, vamos colocar aí, 3 horas da manhã, e orar ali por 1 hora, por 2 ou até amanhecer. É difícil, irmão. Não estou dizendo que é fácil, porque a nossa carne, de fato, vai lutar contra. Mas é aí que entra a espiritualidade. Aí que entra o que estamos trabalhando em nossas vidas. Isso não é do dia para a noite, tipo, comecei agora, sou super crente. Não. É dia a dia. É contínuo. Precisa ser constante. Precisa fazer parte da sua identidade, do seu DNA. Precisa fazer parte, assim como o ministério de Jesus tinha a oração que fazia parte do DNA dele, e também tinha o serviço que fazia parte do DNA dele. Então ele se relacionava com Deus, tanto servindo, quanto no seu momento secreto, somente em oração. Hoje em dia, é muito difícil para a gente, eu também disse isso no GC, que a gente tem muita desculpa para a falta de tempo. E o mesmo exemplo que eu usei lá, eu uso aqui. A falta de tempo não existe. Não existe falta de tempo. É a desculpa mais mentirosa que a gente pode usar para si mesmo, né? Porque a gente não engana os outros. É a desculpa mais mentirosa. O que existe é a falta de seleção de prioridades. Você vai dizer que, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho tempo. Eu não consigo orar porque eu não tenho tempo. Mas o que eu não consigo é colocar a oração como prioridade. Eu não consigo ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Não, o que eu não consigo é colocar a minha leitura como prioridade. O que é prioridade? Prioridade é eu escolher aquilo como primeiro e não importa o que vem depois. Aquilo é o primeiro.
Se eu eleger uma sequência dentre as coisas que eu preciso fazer, se eu elencar aqui as coisas que eu preciso fazer talvez durante o meu dia, se eu colocar a oração primeiro, sempre eu vou ter tempo para orar. Se eu colocar a oração em primeiro lugar, sempre eu vou ter tempo para orar. Só que o que a gente acaba fazendo? Falando que depois eu oro. Eu tenho todo o dia pela frente, em algum momento eu oro. Vou orar no almoço, não orei. Vou orar à tardezinha, não orei. Não, antes de dormir eu oro. O que aconteceu? Eu não orei. E eu não tive tempo? Não. Eu priorizei outras coisas. A gente discutiu também, conversou lá, sobre o tempo que a gente tinha na nossa vida, né? As pessoas um pouquinho mais antigas, né? Um pouquinho do que viveram nos anos 80 aí, ou até antes, né? Que tinham até mais tempo ainda. Eu nasci nos anos 80, eu via as pessoas trabalhando, meu pai era um desses, trabalhava, ele saía cedo de fato, talvez entrasse 7 horas da manhã, eu acho, só que eu sei que 5 horas da tarde ele estava em casa. E não era uma coisa só dele, era comum as pessoas estarem nesse horário em casa. As pessoas começavam a chegar às 5 horas da tarde, e as pessoas vinham ter tempo com a sua família, se jantava muito mais cedo, né? Se jantava ali, 6 horas era o horário da janta. Se vocês perguntarem aí para as pessoas um pouco mais velhas, fala qual que era o horário de janta aí? Era 6 horas. Eu até brinquei e falei, a novela das 8 chamava novela das 8 porque ela passava realmente às 8 horas. Era uma coisa assim que deu 10 horas, criança nenhuma está acordada 10 horas, né? Deve ser horário. 10 horas já estava dormindo. E o que foi acontecendo com o passar do tempo? A gente foi colocando outras prioridades. De repente, aquele tempo de chegar mais cedo com a família já não é mais prioridade. A prioridade agora é a gente ganhar dinheiro, porque a gente vive num mundo que a gente precisa agora fazer as coisas para que a gente ganhe dinheiro. A gente precisa fazer as coisas para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E aí, a sociedade vai enxergando isso. A sociedade vai enxergando o como vai mudando e vai colocando. De repente, o horário de trabalho já não são mais 8 horas por dia, são 10 horas por dia, e ainda precisa ficar um pouco mais por causa da hora extra, e a gente vai indo nesse embalo. De repente, as nossas prioridades mudaram. Daí eu já não tenho tanto tempo assim. As prioridades acabam ficando cada vez mais difíceis. E aonde a gente encaixa a oração, a leitura da palavra, o servir ao Senhor dentro disso? Fica difícil de encaixar, porque não é mais nossa prioridade. Então, faz parte da nossa identidade a oração e o servir ao Senhor. Então, precisa ser feito. E nós precisamos reorganizar as nossas prioridades e entender que as nossas prioridades precisam ser levadas a sério, porque quantas vezes, estou falando de mim também, quantas vezes eu estou sem fazer nada, e o que eu falo? Vou assistir um filme, vou assistir uma série, vou ver Instagram, vou ver TikTok, vou ver, sei lá, N coisas que tem aí para roubar nosso tempo. E faço isso. Muitas vezes, quando eu poderia falar, eu vou usar esse tempo para ser produtivo no reino de Deus. Vou fazer uma coisa que me torne produtivo no reino de Deus. Nossa, Alex, mas eu não posso ter momento de lazer? Não, não é isso. Não é que você não pode ter momento de lazer. Não é isso. Você pode e deve ter momento de lazer. Só que, o que é a sua prioridade? Um momento de lazer? Ou você estar no momento com Deus?
Você pode e deve ter momento de lazer, mas que os momentos com Deus, ou seja, a sua vida com Deus, venha primeiro. Que possamos colocar isso primeiro em nossas vidas. E o importante é de entender que se eu não tenho um relacionamento com Deus constante, fica difícil de eu afirmar a minha identidade. Se a oração que não faz parte da minha identidade, eu não vou ter um relacionamento com Deus nunca. E aí tem o problema, que é o mesmo que gera a falta de prioridade. Quando eu não tenho um relacionamento com Deus, eu me torno autossuficiente. E aí, se eu me tornei autossuficiente, acabou, eu não preciso de Deus. Deus, eu preciso do meu trabalho aqui. O meu trabalho que vai me levar a conquistar todas as coisas. Então eu vou dedicar todo o tempo que eu tenho ao meu trabalho e vou atrás de conquistar as minhas coisas. Você conquistar coisas está errado? Não, não está errado. Errado é a forma de pensar nesse sentido. Porque eu vou conquistar as coisas com o meu esforço. Eu não tenho nada se Deus não me der. Eu não tenho nada se o Senhor não fizer por mim. Por isso é diferente de eu dizer, Senhor, eu vou ter aqui meu tempo com o Senhor, eu vou ter aqui a minha vida entregue ao Senhor, e eu vou dedicar esse tempo ao Senhor, e o Senhor há de me sustentar no que eu precisar. No que eu precisar, e eu usei esse exemplo também, mas a gente vê o Senhor nos dizendo no Sermão do Monte, não precisa ficar aflito quanto o que comer, o que beber, o que vestir. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Perdão, estas coisas vos serão acrescentadas. Que seja o vestir, o comer, a sua necessidade básica, não vai faltar. É que a gente acha que a gente precisa de muito mais para viver. A gente precisa de muito mais. A sua necessidade básica não vai faltar. Ah, mas eu quero um sapato da... Qual que é a marca famosa aí? Da Via Marte. Eu quero... não é famosa? Tá bom, então... Enfim, de uma marca famosa aí. Eu quero... Um iPhone, o último é o quê? O 15, é o 16? Já não sei mais que iPhone que está. Então, eu quero esse iPhone. Eu quero o quê? Uma Ferrari para andar no Rochidale. Mas eu quero uma Ferrari. Então, aí a gente acha que precisa do status para poder viver. Quando o próprio Senhor Jesus não estava preocupado com status algum. Sabe com o que o Senhor Jesus estava preocupado? Com o que ele fala aqui, no versículo 38. Vamos para o outro lugar, para os povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. O Senhor estava no propósito de servir, o propósito de ir e anunciar a mensagem, ir e anunciar as boas novas, ir e anunciar que Ele estava ali para salvar essas vidas. Essa é a prioridade do Senhor Jesus. Alex, mas eu não posso ter boas coisas? Lógico que pode. E nós estamos falando aqui de equilíbrio e prioridade. Nós estamos falando de ver o que é prioritário na minha vida. Se Deus me der uma Ferrari, é lógico que eu não vou jogar fora. Mas também não vou comprar uma não, só se Ele me der mesmo. Mas o que é importante é aonde nós estamos colocando a nossa prioridade. O Senhor via a prioridade em orar e também em servir. E ir atrás daquele povo. Porque o próprio Deus
se fez homem para servir, para que pudesse alcançar as nossas vidas. E ele fez isso com a excelência aonde a gente não consegue encontrar na Bíblia nada que desabone ao Senhor. A gente não consegue encontrar. O serviço do Senhor tinha uma motivação. A palavra precisava ser pregada. Ele precisava ir e continuar pregando. Ele precisava ir e continuar se relacionando. Então ele vinha e desenvolvia um relacionamento com o Pai. E esse relacionamento com o Pai desenvolvido, ele estendia aos todos os demais. Pensa, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida que você preza por orar, você consequentemente vai servir. Você não vai fazer nem de menos e nem de mais. Você vai achar o ponto certo e vai achar o equilíbrio para poder fazer as duas coisas. Enquanto você está orando, você está servindo. Enquanto você está servindo, você está orando. Você vai fazendo todas as coisas onde você tiver que ir colocar a sua mão, onde que você tiver que agir, onde que você tiver que ter qualquer ação, você vai fazendo isso com o Senhor na sua vida. Esse relacionamento se expande aos demais. Quando você está pregando aos outros, e eu não estou falando pregando só de púlpito, ou seja, espalhar a mensagem do Senhor, você está se relacionando com os outros. Não tem como você espalhar uma mensagem sem se relacionar com as pessoas. Você precisa se relacionar constantemente em todo o tempo, porque essa também era a prioridade do Senhor. Orar, servir, como? Se relacionando. Ele passava, aquelas multidões vinham falando com ele, e ele ia se relacionando com aquelas pessoas, talvez através da cura, talvez através da mensagem, talvez através dos milagres. O Senhor ia se relacionando com aquele povo, e nunca deixou de se relacionar. Há mais de 2000 anos atrás, ele não parou de se relacionar, para que a gente pudesse continuar servindo as outras pessoas. Servir outras pessoas, queridos, é se relacionar com o Pai também. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que nós precisamos mais, veja bem, não é não estar, mas mais do que estar na igreja, é ser a igreja. Nós precisamos, mais do que estar na igreja, é ser igreja, por onde quer que passamos. Por onde quer que passamos, porque imagina na época de Jesus, como era feito, era isso. A igreja vinha de lá para cá, daqui para lá, não tinha esse nome ainda, não estava ali o nome igreja, não tinha ali as pessoas chamadas cristãos, naquela época onde Jesus ainda estava. Mas era esse o conceito. Jesus vinha, as pessoas vinham atrás. Jesus estava e as pessoas queriam estar junto. Essa é a espiritualidade de Jesus. Ele vinha e servia, e ele não perdia o relacionamento com o Pai. Ele não perdia o relacionamento com o Senhor, porque ele sabia da identidade dele. Ele sabia do que ele tinha preparado para a vida daquelas pessoas. Queridos, ele não perdeu a identidade dele. Hoje, Jesus, é certeza, ainda sabe muito bem quem ele é. E ele continua trabalhando nas nossas vidas. Não como estava naquela época, mas ele disse: eu trabalho através do Consolador, que nos deixou aqui, que ele nos deixou aqui. E ele continua a trabalhar, ele continua a mover, ele continua a mudar vidas, mudar situações, transformar vidas. Eu mesmo, ele continua. E ele continua para que nós possamos orar e servir, assim como ele fez
para que nós possamos seguir em todo o tempo, por onde passarmos, nos relacionarmos com as pessoas, deixando a mensagem do Senhor, deixando a mensagem que pode transformar vidas, deixando a mensagem que pode transformar pessoas. Quando você tem uma vida com Deus e exerce a sua espiritualidade, você está colocando a sua vida como livro aberto, como cartas vivas, né, que a gente está estudando, colocando totalmente para que as pessoas possam ler a sua vida. E isso vai te trazer relacionamento. As pessoas vão ver, vão olhar você e vão dizer: o que você tem? Me fala mais sobre o que é isso que você vive. Só que só pode falar do que vive quem realmente vive. Se você não vive isso, você nunca vai ter com que as pessoas leiam em você. Então nós precisamos viver e permitir com que as pessoas vejam a nossa vida de oração e de serviço. Permitir que as pessoas vejam o efeito disso em nós. E esse efeito é o que vai mudar a vida de muitas pessoas, assim como Jesus o fez. Pai,